tudo bem com vocês? Estou aqui na minha casa, isolado, por conta do coronavírus. Espero que vocês também estejam em casa, isoladinhos, estudando, porque isolamento não é férias e é por isso que eu estou aqui. Hoje eu vim gravar essa videoaula com vocês e para vocês, justamente para que nós não possamos dar um stop, uma pausa no nosso conteúdo, a gente possa prosseguir distantes, mas juntos. Então, galera, a aula de hoje ela é referente ao finalzinho do capítulo 2 de vocês, tá certo? Então, a gente vai ver esses conteúdos aqui. É claro que quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai rever esse conteúdo e eu vou esperar que vocês já tenham estudado o bastante para facilitar o nosso trabalho, o nosso aprendizado, e assim a gente não tenha tanta perda de tempo lá na sala de aula. E vamos lá? Preste atenção aqui. Oi, galerinha! Então, nosso primeiro conteúdo são os sinais de pontuação. Esse conteúdo para vocês não é um conteúdo novo, então por isso que o livro está trazendo lá no tópico relembrando os sinais de pontuação, tá certo? Ano passado nós vimos, aos novatos eu acredito que também vocês tenham visto isso na sala de aula. Então a gente vai agora começar os nossos estudos, beleza? Então, galera, preste bem atenção. A abordagem que o livro de vocês vai trazer em relação ao conteúdo dos sinais de pontuação é de que esses sinais de pontuação, tanto os dois pontos, o travessão, as aspas, o ponto e vírgula e a vírgula, ele aqui vão entrar com a função de identificar os limites entre a voz do narrador e a voz da personagem. Portanto, galera, além dos sinais de pontuação eles colaborarem para a organização sintática do texto e também para a entonação no momento em que o texto está sendo lido, a gente vai ter também a função dos sinais de pontuação com essa finalidade, de diferenciar a voz do narrador e a voz dos personagens. Então, gente, eu acredito que vocês já tenham lembrado aí que os dois pontos, o travessão e as aspas, são sinais de pontuações essenciais para as construções discursivas, que são as construções das falas dos personagens. Os dois pontos, aliado ao travessão, a gente pode construir o discurso direto, e aí também a gente pode utilizar os dois pontos e as aspas para a gente construir isso, ainda dentro do discurso direto, desculpa. Então a gente tá lembrando disso, mas vamos lá. Galera, esse trechozinho aí que eu coloquei aqui para vocês, que tá aí no slide, a mãe suspirou, ele tá lá no livro, eu retirei de lá, e eu vou explicar para vocês agora como é que esses sinais de pontuação eles vão colaborar para diferenciar a voz do personagem e a voz do narrador. Então, vejam bem, eu vou fazer a primeira leitura e posteriormente eu vou explicando parte por parte. A mãe suspirou, derrotada, e deixou a filha chorando sozinha. Deixa ela desabar, aconselhou ao marido. Desilusão infantil não dura muito. Daqui a alguns dias, nem vai se lembrar mais daquele robô horroroso. Fecha aspas. Então, galera, ali, esse trechozinho aí, as aspas, eles estão com a função de que esse trecho foi retirado de um outro texto, por isso que está aqui em forma de aspas, tá certo? Então, essa função das aspas aqui é uma função de citação, tá? Que também não deixa de ser uma fala, entre aspas. Olha aí, fala entre aspas. Então, a gente vai aqui começar. Gente, essa primeira parte, a mãe suspirou, derrotada, e deixou a filha chorando sozinha. Essa fala aqui, certo? Essa voz, ela não é da personagem, tá? Ela não é a voz dessa pessoa que falou aqui quando tem o travessão. É a voz do narrador. A mãe suspirou, derrotada, e deixou a filha chorando sozinha. Ou seja, é do narrador observador que está contando essa história aqui, tá certo? Então, gente, quando começa ali o travessão, vocês estão percebendo que está faltando um sinal de pontuação, que são os dois pontos para indicar que o trecho está começando. Só que não é necessário, sempre que iniciar uma fala utilizando travessão,
ser colocado os dois pontos, tá? E o verbo descende não está também acima, ou seja, ele não foi anunciado antes, ele está sendo anunciado dentro do trecho, então a gente percebe que iniciou com travessão, já inicia a voz da personagem, deixa ela desabafar, aconselhou ao marido, então a vírgula ali separa, tá certo? A voz também do narrador da voz da personagem e finaliza com ponto final. E novamente, para iniciar a fala dessa mesma personagem, tá? Inicia-se com travessão. A desilusão infantil não dura muito, daqui a alguns dias nem vai se lembrar mais daquele robô horroroso. Então a gente percebe que dois pontos finais foram utilizados justamente com essa finalidade de finalizar a oração, de finalizar a ideia que está sendo veiculada dentro daquela sentença, como também lá no primeiro enunciado, a mãe suspirou derrotada. Esse derrotada está entre vírgulas justamente porque é um aposto do sujeito, né? A mãe, tá? Então, ali tá deixando como se fosse o aposto. Beleza, gente? Então, essa é a explicação para a gente diferenciar a voz do narrador e a voz do personagem. As pontuações, elas vão colaborar para isso, uma vez que quando a gente coloca o travessão, imediatamente a gente já remete que é a voz do personagem, tá certo? Que está sendo colocada ali. E a voz do narrador sempre vai ser toda aquela outra parte que não está identificada com um sinal de pontuação específico, e a gente vai ter que inferir por meio das construções textuais, por meio da ausência ou presença dos verbos discentes, como também dessas utilizações aí de sinais de pontuação que denotam a ideia de que é a voz do personagem, tá? Então, passando para o outro ponto, galera, é que o livro de vocês, ele vai focar especialmente, tá certo, em um sinal de pontuação, que é o ponto e vírgula. Todo mundo sabe que o ponto e vírgula é o sinal que é menos utilizado pelas pessoas, justamente porque muitas não conseguem saber a diferença entre o ponto final, tá? A vírgula e o ponto e vírgula. Imediatamente eu já estou dizendo para vocês que o ponto e vírgula ele é o intermediário entre a vírgula e o ponto. Como assim, Daniel? O intermediário entre a vírgula e o ponto? É porque ele está bem ali no meio. Ele significa, como o slide está dizendo, uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto. Ou seja, indica que o período não terminou. Então, galera, quando a gente utiliza ponto e vírgula, ele sempre vai aparecer dentro das construções de períodos, sempre no meiozinho, para dizer que aquele período ainda ele não acabou, só teve uma pausa. E essa pausa, ela não necessariamente é uma pausa de vírgula, ela é uma pausa que vai mesclar tanto o ponto final, porque vai ser iniciada uma outra ideia, tá certo? Como também ela não vai ser uma pausa de vírgula, porque ela não está necessariamente dentro daqueles padrões sintáticos a qual a vírgula pertence, tá certo? Então, gente, vamos ver esse exemplo aqui, ó. A tecnologia está evoluindo, ponto e vírgula. Os seres humanos precisam evoluir também, ponto. Ponto final foi utilizado porque encerrou a ideia, encerrou o período, tá certo? Isso é uma coisa que todos nós sabemos, mas quando a gente está ali, ó, no ponto e vírgula, a tecnologia está evoluindo. Deixa eu achar aqui Olha, sumiu. Tá aqui, achei. Pronto. O cursor. Ó, o ponto e vírgula aqui, ó. Achei. Olha aqui. A tecnologia está evoluindo. Uma oração. Os seres humanos precisam evoluir também. Outra oração. Dentro de um mesmo período. Então a gente tem aí um período composto. Vocês estão percebendo, né? Só que esse período de composto, ele é a primeira oração. Esse período composto, ele vai estar por coordenação, tá certo? Não são orações que são subordinadas, nenhuma é termo da outra, tá certo? Elas são orações dependentes em termos sintáticos, mas a gente vai estar ali finalizando uma ideia, a tecnologia está evoluindo, mas como nós queremos continuar com a mesma progressão, a gente usou o ponto e vírgula, tá certo? Primeiro, para a gente falar da tecnologia, certo? Especialmente, e posteriormente a gente vai falar
dos seres humanos. É como se houvesse aí uma mudança de tópico dentro de um mesmo período. A tecnologia está evoluindo, ponto e vírgula. Mudei o tópico, mas eu não quero encerrar a ideia. E aí eu boto o ponto e vírgula e continuo. Aí o outro tópico vai ser os seres humanos precisam evoluir também. Além disso, galera, um caminho simples para que a gente possa entender o que é o ponto e a vírgula é saber que ele é o responsável pela enumeração de orações, como eu havia explicado anteriormente, itens. Quando a gente faz uma enumeração de itens, a gente coloca. A gente agora está vivendo essa pandemia do coronavírus, então eu vou usar esse exemplo para exemplificar vocês. A gente tem lá as medidas para se precaver do vírus 2 pontos. Aí começa a listinha. Primeiro ponto, lave as mãos com sabão, ponto e vírgula. Então já coloquei ali o item e vou passar para o próximo. Coloquei lave as mãos, utilize álcool em gel, ponto e vírgula. E aí eu vou fazendo isso, tá, galera? Sabendo que a enumeração é um dos principais fatores da utilização do ponto e vírgula, a gente já mata aí metade da charada do que significa esse sinal de pontuação. Então, a gente tem que saber que o ponto e vírgula, essencialmente, ele é um sinal de pontuação utilizado para enumerar as orações e os itens e os termos em que nós vamos escrever posteriormente. Tá certo? Então, bora lá para os exemplos, que quando a gente chegar nos exemplos, tudo fica melhor. Percebam. Em Pernambuco, vírgula, chove. Essa vírgula aí foi utilizada porque o adjunto, certo? Adverbial em Pernambuco está antes do verbo, tá certo? Então, houve uma mudança da ordem canônica, então foi virgulada, sinalizando que essa mudança da ordem, né, que é sujeito, verbo, complemento e adjunto, a ordem é essa, então tem um adjunto na frente do verbo, então a gente precisa sinalizar que houve essa mudança, então por isso que ele foi virgulado, mas percebam agora, a gente tem o quê? Um ponto e vírgula, né? Porque a gente mudou o tópico, a gente colocou o quê? 2 enumerações, 2 itens, um que é dizendo, em Pernambuco, chove. Agora, mudei o tópico, mas dentro do mesmo assunto. Percebam, no Ceará faz sol. Então, gente, percebam aqui essa utilização enumerativa do ponto e vírgula. Como também, gente, nesse exemplo aqui, da organização de simples enunciados enumerativos. Como eu já havia dito antes, do exemplo do coronavírus, mas aqui está dito bem, de uma forma bem mais específica. Olhem aqui. Nossos protestos prevêem 2 pontos. A. Respeito ao patrimônio público, ponto e vírgula. Humanismo, ponto e vírgula. Compromisso social, ponto final, porque acabou. Mas percebam que, para mudar um item do item A para o item B e do item B para o item C, a gente utilizou o quê? O ponto e a vírgula. Tá certo? Então, gente, sobre esse conteúdo, tá? Lá no livro, ele vai estar exercitando as páginas 64, tá? Na página 64, desculpa, as questões 23 a 25. Então, essa já é uma atividade que eu vou cobrar quando eu retornar para a sala de aula junto com vocês. Então, espero que tenham ficado bem claro. E caso vocês tenham dúvidas sobre esse conteúdo, com toda certeza vocês podem me contatar, que eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês. Até o próximo conteúdo.